Eu nunca mais consegui dormir do lado de fora de casa depois daquela noite. Nem na rede, nem na varanda, nem no terreiro. Era um calor danado, coisa comum aqui no interior da Bahia. A casa abafada, os bichos lá fora fazendo aquele barulho de sempre. E eu resolvi puxar a rede para debaixo do varal. O céu estava limpo, a lua clareava o quintal e eu achei que ia ser bom dormir sentindo o vento. Amarrei a rede entre dois paus, meio torta mesmo, e fiquei ali, olhando o escuro. De vez em quando dava para ouvir galinhas se mexendo no poleiro, cachorro rosnando distante, nada fora do normal. Fui pegando no sono devagar. Acordei sem entender direito o que estava acontecendo. Senti um peso no peito, pesado mesmo, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Fiquei quieto, tentando entender. O quintal ainda escuro, só um clarão fraco da lua batendo num canto do chão. O peso começou a se mover, bem devagar, passando pelo meu braço, subindo pelo ombro. Foi aí que eu percebi que era um bicho. Um bicho grande, frio, pesado. Meu corpo travou. Eu queria me levantar, mas não dava. O bicho se arrastava devagar e a rede balançava só um pouco, quase sem fazer barulho. Eu não conseguia nem respirar direito, com medo de chamar atenção. Pensei que fosse um cachorro, mas o jeito que se mexia não era. Fui sentindo o corpo dele encostando em mim. Era comprido, musculoso, e o som era um arrasto seco, de escamas raspando no tecido da rede. A vontade era de gritar, mas minha garganta travou. Ele parou bem no meu peito. Eu sentia o peso firme, e quando mexeu a cabeça, eu senti o toque da pele fria encostando no meu pescoço. O ar parecia faltar. Eu sabia o que era. Uma cobra, grande. Dava para sentir o corpo dela deslizando por cima de mim, o jeito que apertava devagar, testando. O suor começou a escorrer pelo meu rosto, pela nuca, e eu tentava não fazer movimento nenhum. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando o bicho se mexia, o tecido da rede rangia baixinho, e eu ouvia bem perto do meu ouvido aquele som abafado de respiração, o bafo quente, como se a cobra também estivesse sentindo o meu medo. Fiquei assim, sem saber o que fazer, só pensando que, se ela resolvesse se enrolar, eu não ia ter força para nada. O braço começou a formigar. O peito doía com o peso. Eu não sabia quanto tempo tinha passado, mas parecia muito. Tentei mexer devagar o pé, só para ver se ela reagia. O movimento foi mínimo, mas senti o corpo dela deslizar mais para o lado, e o peso no meu peito ficou pior. O medo era tanto que eu sentia o coração bater na garganta. Foi aí que eu entendi que se eu ficasse parado para sempre, ela ia me apertar até não sobrar ar. E foi nessa hora que eu decidi me mexer. Eu lembro do momento exato em que pensei: se for para morrer, que seja tentando sair daqui. Porque ficar parado não estava adiantando nada. O peso dela só aumentava. E eu já sentia o corpo começando a formigar inteiro, o ar ficando curto, a vista embaçando. Eu contei até 3, mas nem sei se cheguei no 3 direito. Joguei o corpo para o lado com tudo que eu tinha de força. A rede virou junto e eu caí no chão. O impacto foi forte. Bati o braço, o ombro, mas nem pensei na dor. A cobra também caiu. Eu ouvi o barulho dela batendo na terra, o som seco, o corpo pesado se desenrolando. A poeira subiu. Fiquei de 4 tentando engatinhar, mas escutei aquele som de arrasto outra vez. Ela se mexeu rápido, muito mais do que eu esperava. Quando olhei para o lado, vi o rastro dela passando pela luz da lua. Um brilho meio prateado, enorme. Ela se virando, procurando o que tinha caído junto. A cabeça levantou e eu vi o formato dela bem nítido. Era grossa, do tamanho de uma perna de homem. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Levantei tropeçando, quase caí de novo e corri em direção à porta da cozinha. Mas a sandália enroscou num pedaço de corda da rede e eu quase fui para o chão de novo. Nessa hora, eu juro, ela se mexeu.
Deu para ouvir o estalo do corpo batendo no chão seco, como se alguém arrastasse uma corda grossa cheia de areia. Corri descalço mesmo, bati a perna num tambor, derrubei um balde e consegui abrir a porta. Entrei e fechei com força, encostando as costas na madeira. Fiquei ali, respirando rápido, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O silêncio que veio depois foi o pior de todos. Lá fora, nada. Nenhum som. Nem galinha, nem cachorro, nem grilo. Parecia que o quintal inteiro tinha parado para escutar meu medo. Demorou para eu ter coragem de olhar pela janela. Quando olhei, vi a rede caída no chão, meio enrolada. E logo do lado, o corpo dela, ainda se mexendo devagar. A cobra enorme, se arrastando perto do varal. Dava para ver o brilho da pele no claro da lua. Ela levantava a cabeça, esticava o corpo, como se procurasse alguma coisa. Fiquei olhando de dentro, parado, suando, com o coração batendo no pescoço. Eu queria acender a luz do quintal, mas o interruptor ficava do lado de fora da cozinha e eu não ia sair nem por um segundo. Então fiquei ali, só observando, com a respiração presa. Uns minutos depois, ela começou a ir embora, lentamente. Passou por trás do varal, sumindo para o lado do mato, atrás da cerca. Mas o barulho dela se arrastando demorou para sumir. Era como se fizesse questão de me lembrar que ainda estava por perto. Eu fiquei acordado até o dia clarear. Sentei na cadeira da cozinha e não consegui fechar o olho. Toda vez que piscava, lembrava do peso dela em cima de mim, do som da respiração, do jeito que parecia me medir. Quando o sol nasceu, fui lá fora com o coração apertado. O chão estava cheio de marca. O rastro dela começava bem onde a rede caiu e seguia até a cerca, sumindo na direção do mato. As galinhas ainda estavam agitadas, o cachorro nem chegava perto. A rede ficou rasgada, o tecido sujo de terra, a corda arrebentada. Fiquei parado olhando aquilo por um tempo, tentando acreditar que era de verdade. No outro dia, chamei um vizinho que entende de bicho para ver se achava a cobra. A gente procurou por tudo quanto foi canto do terreno, olhou perto do chiqueiro, do pé de manga, até perto do açude. Nada. Como se tivesse sumido. Ele disse que devia ser uma jiboia, dessas grandes que vêm atrás de galinha ou rato. Mas o jeito que ela subiu na rede, até hoje eu não entendo. De noite, quando tentei deitar de novo, o corpo inteiro ainda tremia. A cada barulho de folha, eu achava que ela tinha voltado. Passei semanas dormindo dentro de casa com a janela trancada, mesmo no calor mais forte. Demorou para eu conseguir dormir sem acender a luz. E até hoje, se eu vejo qualquer corda jogada no chão, meu coração dispara. Tem coisa que a gente acha que vai esquecer, mas não esquece. A sensação do peso dela, o toque frio na pele, o bafo quente no rosto. É o tipo de coisa que fica, como se o corpo lembrasse sozinho, mesmo que a cabeça queira esquecer. Nunca mais amarrei rede lá fora. E toda vez que passo pelo varal, sinto um arrepio subindo pelas costas. Parece que o lugar ainda guarda o que aconteceu. Eu não gosto nem de falar sobre isso, mas contei porque até hoje tem gente que dorme na rede do quintal, achando que nada demais pode acontecer. Pois pode, e quando acontece é rápido, nem dá tempo de gritar. Desde aquela noite eu aprendi uma coisa: nem sempre o perigo está longe. Às vezes ele só está ali, quieto, esperando a hora certa de se mexer. Eu sempre trabalhei no campo. Acordar cedo, tomar café preto, encilhar o cavalo e ir para o pasto era rotina. Nunca fui de ter frescura com nada. Dormia em rancho, em chão de terra batida. E às vezes nem olhava onde botava o pé. Foi isso que me fez quase morrer. Naquele dia o sol ainda nem tinha saído direito. Eu levantei meio tonto, a cabeça pesada e já fui direto para a bota. Ela estava virada no canto, do jeito que deixei na noite anterior. Só enfiei o pé, sem pensar.
Senti uma coisinha leve, tipo um pedacinho de areia preso no calcanhar. No segundo seguinte, veio a fisgada. Foi uma dor seca, como se tivessem enfiado um prego quente no meu pé. Na hora eu gritei, mas ninguém ouviu. O pessoal do sítio só chegava mais tarde. Tirei a bota no susto e vi o escorpião saindo inteiro, andando devagar, como se nem tivesse pressa. Era amarelo, desses pequenos que dizem que matam mais que cobra. Ele parou perto da sombra da parede, mexendo o rabo, e eu fiquei olhando, sem saber se matava ou corria. A dor subiu rápido, queimava o pé, a perna, e depois começou a dar um tipo de tremor. Eu tentei me levantar para ir até o poço, que ficava uns bons metros dali, mas a vista embaçou. O chão parecia se mover. Fui tropeçando, arrastando a perna. Caí 2 vezes. Quando consegui chegar perto da bomba, já estava com o corpo formigando. Bebi água direto da caneca, achando que ia ajudar. Não ajudou nada. O suor escorria, o coração batia descompassado. O braço esquerdo ficou pesado e uma sensação de calor vinha e voltava. Fiquei ali deitado, ouvindo o som do vento e das galinhas ciscando lá no fundo. Achei que ia morrer. Eu juro, achei mesmo. Ninguém sabia que eu estava ali. A dor vinha em ondas, como se o veneno tivesse vida própria dentro de mim. Demorou muito até alguém aparecer. Acho que foram umas 3, 4 horas. O rapaz que vinha ajudar com o gado me achou caído, com a bota jogada de lado e o pé inchado feito um pão. Ele me levou na caminhonete até o posto. Eu mal enxergava direito, só lembro do barulho do motor e da sensação de que tudo girava. O médico disse que se tivesse demorado mais um pouco, talvez eu não voltasse. Foram dias internado. O veneno afetou o meu sistema nervoso. Fiquei com o pé meio dormente por meses. Até hoje, às vezes, sinto uns choques do nada. O corpo parece lembrar daquilo. Mas o pior não foi o veneno. Foi o que ficou na cabeça. Depois que voltei para casa, não consegui mais relaxar. Eu olhava para qualquer canto e achava que tinha um escorpião ali. No banheiro, no lençol, até no travesseiro. Comecei a balançar tudo. Roupa, toalha, sapato. Acordava de madrugada com a sensação de que algo tinha subido na minha perna. Minha mulher dizia que era trauma, mas eu sei o que sinto. Toda noite antes de dormir, eu reviso cada canto. Passo a lanterna atrás dos móveis. Olho debaixo da cama. Levanto as botas uma por uma. Sempre acho que está faltando um. Como se aquele que me picou tivesse deixado um outro para me visitar depois. Depois que voltei a andar direito, o pessoal achou que eu ia melhorar. Mas por dentro eu fiquei outro. No começo era só medo. Depois virou costume. Todo dia, antes de deitar, eu fazia uma ronda dentro de casa. Luz acesa, chinelo na mão, batendo nos cantos, levantando o tapete, sacudindo o lençol. Se via qualquer coisa se mexer, o coração já disparava. Teve uma noite que acordei suando, achando que ele tinha voltado. Juro que senti o mesmo ardor no pé, o mesmo tipo de fisgada. Quando acendi a lanterna, não tinha nada, mas o corpo inteiro tremia, igual no dia da picada. Desde então eu durmo leve, qualquer barulho eu acordo. Um estalo na madeira, o farfalhar de uma folha, tudo me deixa alerta. O povo ria, dizia que era coisa da minha cabeça, mas quem já passou por isso entende. Quando o veneno entra, ele não sai só do corpo, sai da alma também. Fica um resto, um medo que não tem remédio. Uma vez, encontrei um pequeno atrás da lata de querosene. Do mesmo tipo, amarelo, brilhando sob a luz fraca. Matei com o cabo da enxada, mas fiquei o resto da noite acordado, olhando para o chão, esperando o próximo. Parecia que quanto mais eu procurava, mais eles apareciam. Com o tempo, comecei a reparar em umas coisas que antes eu nem via. Fendas na parede, rachaduras no piso, frestas na janela. Tudo parecia esconder alguma coisa viva. Passei a tampar buracos com pedaço de pano, botar veneno nos cantos, deixar vasilha d'água com óleo. Mesmo assim, às vezes encontro um perdido, andando calado, como se tivesse vindo me lembrar do que aconteceu.
Hoje em dia, muita gente acha exagero, mas eu entendo bem o que é sentir o corpo travar por dentro. Aquela sensação de que o sangue vai parar. O pior momento não foi quando me picou. Foi depois, quando percebi que qualquer descuido pode acabar com tudo. Que a morte pode estar dentro da sua bota, quieta, esperando. Depois daquele dia, nunca mais enfiei o pé em nada sem olhar. Nem em bota, nem em sapato, nem em nada. Quando acordo, a primeira coisa que faço é virar o calçado, bater no chão e esperar uns segundos. É o meu jeito de garantir que ainda tenho controle sobre alguma coisa. Mas no fundo, nunca mais tive. Mesmo depois de anos, às vezes sinto o corpo dar aquele mesmo arrepio, como se o veneno ainda estivesse ali, escondido. Tem noite que acordo jurando ter ouvido o barulhinho dele andando no piso, aquele som seco de pata miúda. Aí levanto, acendo a luz, olho embaixo da cama. E nada. Mas eu sei que um dia ele volta. Ou outro no lugar dele. Porque desde aquele dia, sempre parece que está faltando um escorpião. Eu nunca pensei que um cachorro pudesse sentir tanta coisa quanto a gente. Mas o que aconteceu depois daquele dia no cemitério me tirou o sono por semanas. A gente foi no dia de finados, como sempre. Eu, minha mãe e o Thor, meu cachorro. Ele é um vira-lata grande, mistura de labrador com não sei o quê. Sempre foi calmo, brincalhão e tinha mania de me seguir para todo canto. A única pessoa de quem ele nunca gostou era minha avó. Ela já tinha morrido fazia uns 3 anos, mas parecia que o bicho lembrava dela. Quando ela era viva, implicava com ele o tempo todo. Dizia que cachorro dentro de casa traz desgraça, que era bicho de fora. E ele, do jeito dele, respondia. Rosnava quando ela chegava perto, mesmo que eu ralhasse. Parecia saber que ela não gostava dele. Naquele dia, estava um calor forte e o cemitério cheio. Minha mãe levou flores, eu fiquei segurando o Thor na coleira e ele inquieto. Quando a gente chegou no túmulo da avó, ele começou a puxar o corpo para trás, travou as 4 patas e começou a emitir aquele gemido baixo, como se estivesse vendo algo que a gente não via. Eu tentei acalmar, mas ele não queria chegar perto. Minha mãe disse que era frescura, que ele sentia cheiro de vela, essas coisas, mas eu vi o olhar dele. Estava diferente. Não era medo, era como se reconhecesse alguma coisa ali. A gente ficou uns 10 minutos. Na hora de ir embora, ele ainda estava com o rabo entre as pernas e olhava para trás. Naquele momento, juro, eu pensei que ele tinha visto a avó. Chegando em casa, ele entrou direto para o quarto e deitou no canto. Achei que fosse cansaço. Mas no dia seguinte, ele não quis comer. Nem o petisco que ele amava. Passei a mão na cabeça dele e ele só ficou olhando para a parede, respirando devagar. Pensei que podia ser calor, ou verme, ou tristeza, sei lá. No segundo dia, ele levantou sozinho, foi até a sala e ficou parado na frente do retrato da minha avó. O quadro ficava pendurado bem em cima da cristaleira. Era uma foto antiga, dela de vestido escuro, aquele olhar sério que ela sempre teve. O Thor ficou olhando para aquilo por minutos, nem piscava. Minha mãe disse que era impressão minha, mas eu via que não era. Os dias passaram e virou rotina. Ele acordava, andava devagar até a sala, sentava em frente ao quadro e ficava ali. Às vezes o dia inteiro, nem saía para fazer xixi. Quando a gente chamava, ele nem reagia. Na primeira semana, levei no veterinário. Disseram que não tinha nada aparente, talvez depressão canina. Eu fiquei com o coração apertado, porque parecia que ele estava tentando me avisar de alguma coisa. Principalmente à noite. Uma madrugada, eu acordei com um barulho de unha no piso. Era ele andando pela casa. Fui atrás e encontrei o bicho sentado na sala, de frente para o retrato de novo. A luz do poste batia meio torta pela janela e iluminava só o rosto da foto. O Thor estava imóvel, o corpo meio tensionado,
o focinho erguido. Quando cheguei perto, ele virou a cabeça bem devagar e olhou para mim. O olhar dele não era mais o do meu cachorro. Era fixo, fundo, como se tivesse uma pessoa ali dentro. Senti o corpo gelar. Chamei baixo, ele não respondeu. Depois levantou e foi para o quarto, sem fazer barulho, do mesmo jeito que uma pessoa andaria. Deitei, mas não consegui dormir mais. O clima dentro da casa ficou diferente depois disso. Parece exagero, mas o ar ficou pesado, parado. Até o cheiro da sala mudou. Ficou com aquele odor que mistura vela queimada e madeira antiga. No outro dia, tentei tirar o quadro da parede, mas minha mãe não deixou. Disse que era desrespeito mexer nas coisas da avó, então deixei lá. Só que o Thor piorou. Em poucos dias ele parou de comer de vez, bebia pouca água e gemia quando o sol se punha. Não era latido de dor, era como se fosse lamento. E toda noite, no mesmo horário, ele ia até a sala e sentava no mesmo lugar. No fim da segunda semana, uma coisa estranha aconteceu. Eu estava no quarto, tentando dormir, e ouvi um barulho vindo da sala, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Levantei, acendi a luz e vi o quadro da minha avó caído no chão. O vidro não quebrou, mas o retrato estava virado para baixo. E o Thor deitado do lado, tremendo. Corri para ele, tentei pegar, mas ele ficou rígido, o corpo duro, o olhar parado. Levei para o veterinário na pressa, mas ele morreu no caminho. Disseram que podia ter sido falência respiratória, mas ninguém soube explicar direito. Só sei que o jeito como ele ficou antes de morrer não sai da minha cabeça. Aquela última vez que olhou para mim, parecia alguém se despedindo. Depois que a gente enterrou o Thor, ficou um vazio enorme em casa, principalmente na sala. Eu evitava olhar para o retrato, mas às vezes passava e sentia um arrepio. Comecei a notar que o olhar da foto estava diferente. Antes parecia distante, agora parecia que seguia quem passava. Minha mãe dizia que era impressão minha, mas até ela parou de acender a luz da sala à noite. Teve uma madrugada em que acordei com o som do tap-tap das patinhas no chão. Aquele mesmo som que o Thor fazia. Fui ver. A casa estava vazia. Mas o quadro estava um pouco torto e a foto parecia mais viva, como se tivesse sido tirada ontem. Foi aí que eu comecei a pensar se o que ele via no cemitério naquele dia não era a avó chamando ele. Depois que o Thor morreu, eu fiquei uns dias sem conseguir entrar na sala. Parece bobagem, mas eu sentia que ele ainda estava ali. A cama dele continuava no canto, o potinho de água do mesmo jeito e o quadro da minha avó em cima da cristaleira com aquele olhar que já me incomodava. Minha mãe dizia para eu parar de pensar besteira, mas ela também evitava olhar para cima quando passava ali. Na primeira semana comecei a ouvir barulhos à noite. Nada exagerado, só o tipo de som que você tenta ignorar. Unhas raspando no chão, um passo leve, um suspiro. Eu achava que era coisa da minha cabeça tentando preencher o silêncio que o cachorro deixou. Mas teve uma madrugada que me fez repensar isso. Acordei com o som da tigela dele se mexendo. Na hora, achei que era rato ou algum gato que tivesse entrado. Levantei, acendi a luz da cozinha e vi o potinho deslizando devagar no chão, como se alguém tivesse encostando com o pé. Não tinha vento, não tinha ninguém. E aí o silêncio veio de um jeito diferente. Parecia que a casa estava escutando comigo. Eu desliguei a luz e voltei para o quarto tremendo, tentando convencer a mim mesma que era só a cabeça cansada. No outro dia, cheguei do trabalho e encontrei o quadro fora do lugar de novo. Dessa vez, ele estava encostado na parede, no chão, mas o vidro tinha uma marca, tipo arranhado. Dei uma olhada mais perto e vi o que parecia um risco feito com unha, na mesma altura em que o Thor ficava quando sentava para olhar. Aquilo me fez travar. Chamei minha mãe para ver, mas ela só disse: "Para de mexer com isso, deixa as coisas quietas." Só que não estava quieto. De noite comecei a sonhar com o Thor.
Nos sonhos, ele estava sempre no cemitério, sentado em frente a um túmulo que eu não conseguia ver direito. Ele não latia, só olhava para mim com aquele mesmo olhar que me deu na última vez. Acordava com o coração acelerado e o retrato da minha avó parecia mais vivo, como se o brilho dos olhos tivesse mudado de lugar. Um dia, decidi que ia tirar aquele quadro dali. Esperei minha mãe sair para trabalhar, subi numa cadeira e tirei da parede. Mas quando olhei bem, percebi uma coisa que eu nunca tinha reparado. O quadro não era o mesmo da época do velório. A moldura era igual, mas o retrato parecia uma cópia mais recente, com o rosto dela mais definido, o olhar mais forte. Fiquei confusa. Liguei para minha mãe perguntando se ela tinha mandado restaurar. Ela disse que nunca mexeu naquilo. Guardei o retrato no armário, dentro de uma toalha. Naquela noite, dormi com a sensação de alívio, achando que ia finalmente conseguir descansar. Mas por volta das 3 da manhã, ouvi o som do potinho de água caindo no chão. Depois, um arranhar leve na porta do meu quarto. O som que o Thor fazia quando queria entrar. Eu fiquei parada, olhando para o teto, sem coragem de levantar. O arranhar parou, mas veio outro som, o de respiração, bem próxima da porta. Devagar, fui levantando e quando olhei, a tigela dele estava encostada ali, seca, virada para mim. Não sei explicar o que senti. Era medo, mas também um tipo de tristeza profunda, como se ele tivesse tentando dizer que ainda estava ali, mas preso em algum lugar que nem eu podia ajudar. Na manhã seguinte, contei tudo para minha mãe. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse que talvez fosse a avó, querendo levar ele junto. Fiquei brava, pedi para ela não falar isso, mas no fundo eu sabia que fazia sentido. Desde aquele dia no cemitério, parecia que o Thor tinha ficado marcado por alguma coisa. Para tentar mudar o clima da casa, doei as coisas dele. A caminha, os brinquedos, o potinho. Mas quando fui pegar a coleira, percebi que o fecho estava aberto, como se alguém tivesse usado. E o estranho é que eu tinha certeza de que fechei quando ele morreu, lá no veterinário. Nos dias seguintes, o clima melhorou um pouco. Parei de ouvir barulhos e a casa ficou mais leve, mas durou pouco. Numa tarde, minha mãe estava limpando a cristaleira e achou a moldura vazia, aquela antiga, sem o retrato. Ela limpou, colocou de volta e no outro dia o quadro estava lá de novo, com a foto dentro. A mesma foto que eu tinha guardado no armário. A gente abriu o armário juntas e a toalha estava lá, dobrada, mas sem nada dentro. Naquela noite, eu sonhei de novo com o Thor. Só que dessa vez ele não estava mais no cemitério, estava dentro de casa, na sala, deitado no mesmo lugar onde costumava ficar olhando o retrato. Mas tinha alguma coisa no olhar dele. Uma tristeza pesada. Ele levantou devagar e foi até o quadro. No sonho, o rosto da minha avó se movia, bem de leve, como se estivesse sussurrando alguma coisa para ele. E aí ele deitou de novo, do jeito que encontrei na noite em que morreu. Acordei chorando. Fui até a sala ainda de madrugada só para olhar. O quadro estava pendurado, firme, mas com uma leve mancha no vidro, na parte de baixo, parecida com o formato de uma pata. Sentei no chão e fiquei olhando por muito tempo. Eu não sentia mais medo, só uma mistura de saudade e arrependimento. Porque no fundo, eu sabia que aquele cachorro só tentou me mostrar algo que eu não queria ver. Que talvez o laço entre os dois, mesmo sendo de implicância, não tinha se quebrado. E que quando ela chamou, ele simplesmente foi. Hoje, já faz mais de 6 meses. O quadro ainda está lá. Minha mãe nunca quis tirar. Mas às vezes, quando passo rápido pela sala, eu juro que ainda ouço o som das patinhas dele vindo do corredor. E por um segundo sinto aquele mesmo olhar me seguindo. Não do cachorro, mas o da foto. Eu não sei nem por onde começar.
Mas toda vez que alguém fala que bicho sente as coisas antes da gente, eu lembro da minha avó e do gato dela. Ela morava sozinha num sobradinho antigo, na zona norte de São Paulo. A casa era limpa, mas velha, sabe? Piso de taco, cheiro de produto de limpeza e aquele som oco quando a gente andava. Fazia anos que o único barulho constante ali era o miado do gato, o mingau. Ela vivia só os dois, desde que o meu avô morreu. Minha avó sempre dizia que não trocava o mingau por ninguém. Dormiam juntos, comiam juntos. Ela falava com ele o dia todo. Só que nos últimos meses, quando eu ia lá levar compra ou remédio, eu comecei a perceber umas coisas que me deixavam estranha. O gato ficava parado no meio da sala, olhando para a parede, ou seguia ela com os olhos sem piscar. E quando eu chamava, ele nem reagia. Ficava só fitando, com aquele olhar meio vazio, como se tivesse outro foco. Teve uma vez que ela contou, meio rindo, que o gato andava miando de madrugada, sem parar. Disse que parecia que ele chamava alguém. Eu brinquei, disse que era porque ele estava entediado. Mas por dentro, não sei, eu sentia algo errado ali. Ela começou a emagrecer. Dizia que não tinha fome, mas eu sabia que era por cansaço. Tinha 82 anos, tomava remédio para pressão, vivia esquecendo de comer direito. Mesmo assim, não aceitava ninguém morando com ela. Enquanto eu tiver meu gato, eu tô bem, falava. Mas aquele bicho começou a mudar de um jeito que até me assustava. Às vezes eu chegava e via ele em cima da mesa, parado, olhando para a janela. E minha avó deixava. Dizia que ele era da casa, que podia subir onde quisesse. Só que tinha algo frio no jeito que ele olhava, como se medisse cada movimento dela. Um dia, ela me ligou dizendo que tinha acordado com uns arranhões no rosto. Disse que devia ter se coçado dormindo. Eu achei estranho porque o corte era bem fino, tipo de unha de gato. Ela jurava que o mingau não tinha culpa, que ele nunca machucaria ela. Na semana seguinte, ela caiu no banheiro. Não chegou a se machucar feio, mas fiquei preocupada. Eu tentei insistir para ela vir morar comigo, mas ela ficou nervosa. Disse que a casa era dela, que o gato não ia se acostumar em outro lugar. Foi a última vez que a gente se viu. Naquele fim de semana, choveu forte. Eu liguei para ela várias vezes e ninguém atendeu. Pensei que ela estava dormindo, só que na segunda de manhã, os vizinhos me ligaram. Falaram que tinha um cheiro muito forte vindo da casa. Na hora, meu corpo gelou. Quando eu cheguei lá, a porta da frente estava trancada por dentro. A polícia arrombou. O cheiro era pesado, úmido, e o silêncio... Parecia que tudo ali tinha parado no tempo. E no meio da sala, o mingau estava em cima da mesa, parado. Olhou para mim como se soubesse quem eu era. Magro, o pelo desgrenhado, as patas sujas de algo escuro, e a minha avó estava caída perto da poltrona. Eu lembro que na hora meu corpo não reagiu. Fiquei parada na porta, só olhando. Era uma cena que o cérebro tenta empurrar para longe como se fosse um pesadelo. Mas não era. O gato me olhava de um jeito parado, sem medo, sem culpa. Só observava. A respiração dele era fraca, o pelo embolado e as patas, as 4, manchadas de sangue já seco. A polícia entrou logo depois de mim. Um dos rapazes cobriu minha avó e pediu para eu esperar lá fora. Eu sentei no meio-fio e chorei sem som. Só vinha aquele barulho abafado da chuva caindo na calçada e o miado fraco vindo lá de dentro, como se o gato chamasse ela ainda. Depois, no laudo, disseram que ela teve um mal súbito. O coração parou, talvez de madrugada. Ninguém soube ao certo quanto tempo ela ficou caída. Mas o que ficou na minha cabeça foi a parte que ninguém quis dizer em voz alta. O gato sobreviveu, sozinho. Os vizinhos contaram que ouviram miados por dias, mas acharam que ela estava dormindo, que estava tudo bem. Só depois do cheiro é que chamaram ajuda. O veterinário que recolheu o gato me explicou, sem querer me chocar, que quando um animal fica preso sem comida, o instinto toma conta. E que não é maldade, é sobrevivência. Mas ouvir isso
é diferente de entender. Eu levei o mingau comigo. Mesmo com tudo, eu não conseguia abandonar ele. No começo, eu não conseguia nem olhar. Ele ficava deitado no canto, quase sem se mover. Às vezes acordava de madrugada com aquele som, um miado longo, dolorido, que parecia vir de outro lugar. Demorou para eu conseguir chegar perto. Mas um dia ele veio até mim devagar e encostou a cabeça na minha perna. Eu chorei tanto que achei que ia desmaiar. Era o mesmo gato que dormia com ela, que esperava ela todo dia na janela. Só que agora era só ele e o vazio. Alguns meses depois, eu voltei na casa para limpar o que sobrou. Tudo parecia igual. Os móveis, as fotos, o cheiro de desinfetante que ela usava. Mas quando entrei na cozinha, o mingau subiu na mesa e ficou parado, olhando para o mesmo canto onde ela costumava comer, sem piscar. Ficou ali por uns minutos, quieto, até deitar. Eu não sei explicar, mas naquele instante pareceu que ele lembrava que do jeito dele ele ainda esperava ela. E desde então, toda vez que vejo um gato parado, olhando para um canto vazio, me dá um aperto estranho. Não é medo. É só a lembrança de que, no fim, até o amor pode se confundir com sobrevivência. Eu nunca achei que um cachorro pudesse mudar tanto a rotina de uma casa. Mas aquele pitbull que eu adotei parecia entender tudo o que eu sentia. Eu tinha 35 anos, trabalhava de soldador e morava com a minha esposa numa casinha simples, na beira de uma estrada de chão, no interior de Minas. A gente não tinha filhos e eu sempre gostei de bicho. Então, quando vi aquele cachorro magro, amarrado com um arame no terreno de um conhecido, não pensei duas vezes. Trouxe para casa. No começo, ele era só gratidão. Quieto, obediente, dormia perto da porta do quarto. Dava para ver que tinha passado coisa ruim, porque se alguém levantasse a mão rápido perto dele, ele abaixava as orelhas e encolhia. Eu dava comida com a mão, deixava ele dormir no tapete do quarto e em pouco tempo o bicho já me seguia até no banheiro. Minha esposa achava engraçado no início, dizia que ele parecia meu guarda-costas. Só que com o tempo foi deixando de ser graça. O cachorro rosnava quando ela tentava chegar perto de mim, mesmo para dar um beijo de boa noite. Achei que fosse ciúme de bicho. Tentei dar bronca, mas era como se ele nem me escutasse. Comecei a perceber umas coisas estranhas. Ele só relaxava quando eu estava sozinho. Se alguém batia no portão, ele ficava com os pelos do pescoço arrepiados, babava e ficava entre mim e a porta. Nem meus pais conseguiam mais entrar em casa. E quando a gente tentava prender ele no quintal, ele ficava desesperado. Arranhava a porta até machucar as patas. Minha esposa começou a dormir no outro quarto. Disse que não aguentava mais o cachorro olhando para ela como se quisesse atacar. Eu ficava dividido. Era o bicho ou o casamento? Teve uma noite que eu decidi que ia resolver aquilo. Ele estava deitado no chão do quarto com a coleira e eu me abaixei para tirar. Eu falava com ele o tempo todo, calmo, do jeito que sempre fazia. Só que ele começou a tremer, o corpo dele inteiro. Primeiro um rosnado baixo, depois um som grosso, fundo, diferente. Quando percebi, ele já tinha me mordido no braço. Eu não lembro direito da sequência. Só sei que caí para trás, senti o sangue escorrer e ele em cima de mim, com os dentes fincados, sem soltar. Eu gritava, batia com a outra mão e ele não largava. Demorou até ele me soltar. Fiquei com o braço todo rasgado. Minha esposa trancou o quarto e ligou para a polícia. Levaram o bicho no outro dia. Disseram que iam avaliar, mas no fundo eu sabia o que ia acontecer. Quando o portão fechou atrás do carro das zoonoses, o silêncio dentro da casa parecia outro tipo de barulho. Eu só ouvia o vento batendo na coleira que tinha ficado pendurada na cadeira. Fiquei uns dias sem dormir direito depois que ele foi levado. Eu acordava achando que tinha alguém andando no corredor.
mas era só o costume de ouvir as unhas dele batendo no chão. A casa parecia maior, fria. Minha esposa até tentou puxar conversa, mas eu quase não falava. Eu só pensava na mordida, no olhar dele antes de atacar. Parecia que ele estava com medo, não raiva. Uns 4 dias depois, eu resolvi limpar o quarto. O colchão ainda tinha umas manchas e eu queria tirar aquele cheiro de sangue que ficava no ar. Empurrei o tapete para lavar, tirei umas coisas debaixo da cama e foi aí que achei a coleira dele. Ela estava encharcada, dura, com sangue seco e uns pedaços de pelo grudado. E o mais estranho, tinha marcas de dentes nela, como se ele tivesse tentado arrancar do próprio pescoço. Aquela coleira era de couro grosso, eu mesmo tinha comprado. Não era coisa que se rasgava fácil. Fiquei um tempo olhando aquilo, tentando entender. Acho que ele sentia dor e eu não percebi. Ou talvez a coleira estivesse machucando e ele achava que eu era o motivo daquilo. Sei lá. Na hora eu lembrei das vezes que ele coçava o pescoço com força e eu mandava parar, achando que era mania. Pode ser que ele só quisesse que eu tirasse aquilo e eu demorei demais. Desde então, eu não consegui mais criar bicho nenhum. Às vezes, quando passo na frente da casinha de cachorro que ficou no quintal, ainda me dá a impressão de que tem alguém lá dentro respirando. E o pior é que, mesmo depois de tudo, eu ainda sonho com ele, não atacando, mas deitado, do jeito que ficava quando eu chegava cansado do serviço, só me olhando como se quisesse dizer alguma coisa. Acordo sempre no mesmo ponto. O barulho da respiração dele fica tão perto que parece real. E é aí que eu lembro. Ele só não soltou porque achava que estava me protegendo.